Bom, Fernando, é o seguinte, a ufologia, assim como várias outras ciências, né, ela não está livre dos fakes, né, das farsas, né, e das lendas, mitos que cercam o estudo. E desde quando eu comecei na ufologia, em 1990, quando você começa a ler ali, ter acesso àquelas primeiras leituras, tudo é fantástico, né? Então eu ficava fascinado ali quando eu pegava a revista Planeta e lia aquelas coisas mirabolantes, né? Eu ficava viajando naquilo, lendo o Eros, Deus Astronautas. E como naquela época a nossa capacidade de discernimento era muito pequena, né? A gente não tinha internet, não tinha... Então, quando você queria até confrontar um tema, era difícil. Você não tinha como buscar informações até para confrontar aquela informação. Então, hoje aqui eu peguei algumas coisas que povoam esse imaginário da ufologia, que são coisas que, se você entrar, por exemplo, se você participar de grupos ufológicos, você vai ver que isso sempre está ali aparecendo. Recentemente em lives, né, na internet, eu vejo ufólogos experientes falando sobre essas coisas que são falsas, mas apresentando como sendo verdadeiras, que eu acho até assim, uma falta até de informação mesmo, de passar para o ouvinte. E tem um pequeno detalhe que semana passada eu falei sobre a Pedra de Palenque, né? Talvez seja a única, vamos dizer assim, forma que me deixa... Do passado, né? Do passado, dos maias, né? Que ainda me deixa em dúvida se tem uma coisa a ver ou não com extraterrestre. Explica pra galera Gente, Pedra de Palenque, inclusive, eu falei com a nossa produtora aqui, o Paulo até mandou, a Amanda, né? E o Paulo mandou a imagem para ela. Então, essa pedra dá a entender... Né? Ela fica em cima de a tampa de uma tumba. De uma tumba, exatamente. Lá no México, lá em Palenque. Mais ou menos datado de 200 anos antes de Cristo. Então, a ideia que se mostra ali é que tem uma pessoa, né? Um índio, né? Pode falar índio, né? Pode. Não, já não pode. Né? Agora é indígena. É indígena. Então, ele está pilotando uma nave com um respirador, um acelerador lá no pé. Então, é uma coisa assim que leva a gente a ter uma dúvida se tem ou não a ver. Mas o mais para mim, é tudo groselha, entendeu? É tudo com suco de uva. Essa aí que está em dúvida, né? Se eles tiveram contato ou não. Não, se isso é um desenho de alguma... É porque na UFO-arqueologia ela se baseia em referências do passado, que comprovaria que no passado esses povos antigos tiveram conexão com seres que vieram do espaço. E a Pedra de Palenque, até o Erich von Däniken, no livro dele, Eram os Deuses Astronautas, a capa dele é a Pedra de Palenque, que mostra, segundo, né, os defensores, seria ali um paleoíndio, né, um maia, exatamente, pilotando uma espécie de nave, né, operando aparelhos e tudo mais. Só que aí vem várias explicações arqueológicas, dizendo que não, que aquilo ali representa outra coisa, mas fica a dúvida, né? Então, quem tiver curiosidade, que estiver só nos ouvindo, depois pode procurar na internet Pedra de Palenque, que vai ver ali o que é, né? É uma representação em baixo relevo. E outra coisa, você vê, por exemplo, na década de 60, 70, onde o nosso Google era a enciclopédia Barça, vamos dizer, uma biblioteca, né? Que a gente ia atrás para ficar sentado lá pesquisando, né? Hoje, por exemplo, você olha... Maias e os astecas. Exatamente. Exatamente. Então, era tudo mais difícil. Então, era fácil a gente acreditar em coisas, né? Que o Erich von Däniken falava, por exemplo. Então, e você vê que o livro Eram os Deuses Astronautas é o livro do achismo. Ele fala assim, seria isso, seria aquilo, talvez isso aqui e tal... E o Paulo mesmo fez um trabalho, ele vai até mostrar alguma coisa aqui, sobre as pirâmides. Como é que nós somos enganados. Não, mas eu vou te falar aqui na sequência aqui... Na verdade, eu acho que nem é enganado, né? É enganado assim, hoje, entre aspas, né? Eu acho que hoje a gente tem mais recursos. Exatamente. Para pesquisar, para ir a fundo, né, nesses estudos. Essas pessoas que lançaram essas primeiras dúvidas, muitas delas, inclusive, eu acho, né, quem fez o livro Eram os Deuses Astronautas,
com dúvidas sinceras mesmo, né? Com questionamentos que, de fato, faziam pensar. E com o recurso que temos hoje, Exatamente. é mais fácil, talvez, cair por terra algumas coisas que as pessoas acreditam. Não, mas como tudo na vida, justamente, né? Como tudo na vida, né? A ciência, ela é uma autocorreção. Então, nós não estamos aqui denegrindo o trabalho do Eric von Däniken. Ele mesmo já disse que, quando ele lançou o livro, há 55 anos atrás, mais ou menos isso, o livro está repleto de erros, ele já admitiu isso. Né? E depois ele foi corrigindo em outras obras, né? Me parece que ele já publicou mais de 52 livros. E só que acontece, ele foi o precursor mesmo dessa ideia dos deuses astronautas, então tem um mérito, né? E cabe a nós ir aparando as arestas ali, vendo o que procede ou não. Mas aí, como sempre, o incisivo Albert chuta sempre o pau da barraca. Eu não vou aqui ficar passando pano para essa turma, não. Se você vir hoje esses programas que estão na televisão como os alienados do passado, a insistência ali é grande, entendeu? É um antro de bobajada que eu vou te contar uma coisa. Então, vai ter sempre, né? Então, dentro desse hall de farsas que ainda... Porque há pouco tempo atrás, agora eu vi no YouTube uma live falando sobre isso, que é a pegada Meister, que foi um arqueólogo, um paleontólogo lá dos Estados Unidos, no ano de 68, ele estava em Utah fazendo pesquisas ali, e descobriu um fóssil de um trilobita. Trilobitas eram artrópodes que viviam no fundo do mar há 500 milhões de anos, ou seja, no período cambriano. E aí o interessante é que o trilobita estava dentro do que parecia ser uma pegada, um formato de uma pegada. E ele fotografou aquilo, retirou aquela placa, né, de pedra do chão, e no ano de 1970 isso caiu no domínio público e virou uma febre. Seria a prova para os defensores dos antigos astronautas de que há 500 milhões de anos algum astronauta veio aqui na Terra e teria pisado no trilobita. Porém, o que derruba essa tese é que nesse local onde ele descobriu essa pegada, eu vou pedir para... Olha lá, na imagem número 1, tá vendo? Sim. Ele em destaque embaixo o trilobita, né? Que são animais que viviam no fundo do mar. Então significa o quê? Se esse astronauta veio aqui, ele foi no fundo do mar para pisar nesse artrópode, né, no trilobita, e mesmo que ele tivesse pisado num ambiente marinho, não teria deixado uma impressão, né, ali no fundo do mar, porque não é um local onde você deixa uma impressão. Sugere o quê? Que isso aí nada mais é do que uma formação natural. E foi já explicado isso. Porém, muitos ufólogos ainda continuam mostrando essas pegadas aí até hoje. Aí é que não dá, né? E aí é que você vê que esse é o freio da ufologia. E uma As pessoas pegada... ficam presas a isso, sendo que existem coisas muito mais relevantes, sabe, que nós trabalhamos, pesquisamos, trazemos e mostramos, mas que não são divulgadas. E essa pegada... Uma dúvida que eu tenho. Será que essa alimentação da desinformação não é uma forma de chamar a atenção de mais pessoas? Porque é aquela questão. Às vezes a desinformação, principalmente dentro da ufologia, né? Eu acho que aguça aquela curiosidade. Será que isso está atrelado a essa questão de chamar a atenção? O que acontece? Eu acho que tudo aquilo que é fácil, é fácil de ser também assimilado. Por exemplo, o cara chega e fala assim, encontramos uma pegada de 500 milhões de anos que mostra ali supostamente... Então a pessoa fica fascinada com aquilo. Sim. Então ela deixa os questionamentos de lado e passa a acreditar naquilo. Ao passo que são poucas as que falam assim, poxa, mas será possível? Né? Eu tenho uma coisa também que vocês estão falando aí, eu ganhei do meu pai há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, um livro que chama Os Últimos Mistérios do Mundo, que são sobre todas as civilizações antigas do mundo, de Egito até Machu Picchu. E Machu Picchu, por exemplo, na época que o livro foi lançado, é um livro enorme, grosso assim, os arqueólogos, eles achavam que Machu Picchu tinha sido criada, era uma cidade com uma função. Anos depois, descobriram que
Machu Picchu era uma cidade com uma outra função. Mas isso baseado em estudos Isso, e tal, justamente. que está em constante... E pelo que eu sei, constante você já evolução. esteve lá, né? Já estive lá 2 Pois vezes, é. inclusive. E nas pirâmides do Egito também, nesse livro, eles falam uma coisa, um estudo que eles estavam seguindo, e tempos depois eles descobriram que as pirâmides foram construídas de uma forma completamente humana Sim, mesmo. normal. Exatamente. Não tinha absolutamente Mas, nada de... Mas a ciência é de isso. muito... Fernandinha, você que esteve em Nazca também, né? Sim. Você pode perceber que isso aí na década de 60 e 70, esses desenhos vistos lá de cima, que aqui de baixo você não conseguia, dava realmente, vamos dizer, a assinatura definitiva que isso era feito por gente lá de Mas cima. olha, Nazca, eu vou te falar. Tem Que ainda duas fica na coisas dúvida, né, que eu Fernanda? fui lá no Peru e que você ainda fica... Que é Nazca, que você olha e você fala assim, gente, pra quem que esse povo tá fazendo esse desenho? Eram os deuses? Sim, não, mas Porque é muito grande. E a segunda coisa é o significado do lago Titicaca. Titicaca quer dizer puma que pula. Por quê? Porque o lago Titicaca, quando você vê, tem o formato de um puma que pula. Meu Deus, como que essas civilizações sabiam que tinha esse formato Sim, do lago? mas em momento Essas algum, coisas ainda ficam aí Sim. meio laicaço, ainda fica meio se perguntando, falando assim... Mas a teoria dos antigos astronautas... e aí, né? E aí? Mas a teoria dos antigos astronautas, ela é muito interessante. A gente nunca refutou a ideia de que esses povos do passado tiveram contatos. O que a gente refuta é o sensacionalismo. E continuar com coisas que as pessoas já descobriram, né? Igual, por exemplo, o que eu vou mostrar aqui agora, na imagem número 2, que eu vou pedir a Amanda aí para colocar, é conhecido como os degraus lá do Peru. O que acontece? Esses programas sensacionalistas, inclusive no livro do Eric von Däniken, mostra esses degraus como sendo escadarias para gigantes. Dizendo o seguinte, por que isso foi construído? Seria somente pelo tamanho para que gigantes pudessem subir, o que explicaria aqueles imensos blocos lá colocados. Porém, esses aí são conhecidos como terraços de Pumatales, né, em Ollantaytambo, no Peru. Porém, na imagem número 3, que eu vou pedir para colocar aí, a explicação sobre isso é muito simples. O que seria, na realidade, degraus para gigantes, eram degraus usados para agricultura. Isso. Sim. Que é usado até hoje, essa foto Até é hoje. recente. E no Peru, era a forma que eles tinham para poder plantar, porque o terreno era muito inclinado. Então, você vê, por exemplo, esses programas aí alienígenas do passado, sustentando até Continua hoje com que essa aquilo teoria, né? que eu vi agora há pouco Isso tempo. é que é picaretagem. Então, assim, e as pessoas compram essas ideias, por quê? Porque é fantástico. Que é diferente, Que né? é tipo assim, poxa, Inusitado. quer dizer que foi um gigante que foi lá e pegou aquela pedra e colocou. Só que tudo isso já foi explicado. Mas aí que entra o que o Matheus falou. Sim. O fantástico, ele vem de mais do que o real. É verdade. É isso. Né? O mais curioso é o seguinte, aqui na Serra do Cipó mesmo, aqui perto de Baldim, Vila Amanda, nós temos aquela história do Santo Antônio Menino, Santo Antônio Pequenininho. Sim. Sabe que criou-se aquela lenda que um pequeno ser luminoso saindo de uma fenda de uma pedra, na verdade foi transformado então na ideia de ser um santo. Agora eu não sei por que o Santo Antônio Menino ou Pequenininho, porque era um ser pequeno, 1,20 m, luminoso. E ali eles construíram aquela capela. E ali foram feitas romarias. De que ano que era isso, Paulo? Eu nem lembro. Foi na década de 30 que ele Década viu de o ser, 30, né? O ser. E a capela foi construída na década de 70, né? E está lá até hoje. Então, essa linha que se tira de um ponto do eu quero crer nisso, sabe? É que deixa a ufologia estacionada. Porque nós somos questionados justamente por causa disso. E quando a gente fala contra, aí pronto. Mas a ufologia, ela é fantástica. Por exemplo, a gente não precisa desses escapismos. Eu falo sempre desses penduricalhos, né? Então, o que me espanta é que hoje, com a disseminação da ufologia nas redes sociais, na internet, e a abertura que está tendo o tema, né, inclusive aqui na 98, é que, em vez das pessoas serem honestas, apresentar aquilo que realmente é fato, ficam ainda cozinhando essas coisas que já foram provadas que são falsas. Né? Outra coisa que está assim, vocês talvez não vejam, porque
a gente que está mais dentro da área, é constante. E as pessoas sempre ficam me perguntando, e Ratanabá? Né? Aí eu sou obrigado Trouxe assim. um chapeuzinho, trouxe um mas isso chapeuzinho. Aí eu sou obrigado assim, mas é constante, né? Não, não é Toda memória. hora isso vem à pauta. E eu falo assim, gente, é o seguinte, quem inventou essa história, quer dizer, a ficção, né? Quando você vai criar uma ficção, o que você faz? Você estuda sobre um tema. Sim. Então quem foi criar essa história de Ratanabá nem procurou estudar mais ou menos. Por quê? Segundo eles alegam, Ratanabá teria 450 milhões de anos. Nesse período, a Terra, os continentes eram juntos, né? A Pangeia. E o ser humano, ele foi surgir só há 300 mil anos. Né? Ratanabá, eu adoro essa Então tem a história. imagem número 4 aí, que Essa mostra, né, história é como era a maravilhosa. Terra. Tá vendo? Ali os continentes unidos, né? Sim. Então, quer dizer, é totalmente sem conexão isso, né? Essa coisa de Ratanabá, porque é feito uma civilização muril, que a arqueologia tradicional não reconhece nada disso. Então, as pessoas que ainda acreditam nisso, né? Basta conversar com um arqueólogo, qualquer pesquisador da área, que vai ver, primeiro, 450 milhões de anos. Não existia. A gente estava na época dos trilobitas ainda, né? Então, Ratanabá também é outra teoria. isso aí. Essa turma aí muito pode forte. facilmente acredita que a Terra é plana. Né? Ratanabá é ET Bilu? Ele que não, espalhou. Os dois têm e relevância? segundo essa mesma turma, a Terra Busquem é convexa, conhecimento. ela não é esférica. A galera da Terra plana, É, né? da Terra plana. terraplanismo Então, tá aí. Então é isso. Mas, ô Paulo, a questão Misturou do... Terra plana com Ratanabá, misturou a Terra plana, Ratanabá e ET Bilu, aí você já sabe o que dá, né, gente? É um carnaval. O problema é que Carnaval. muita gente de fora faz conexão com nós da ufologia séria com essas pessoas, sabe? Então, isso aqui tem que ter essa separação, mas pode falar, Matheus. Nós Não, colocamos a no mesmo questão do balaio. ET Bilu, como que surgiu essa loucura? Eu, pra você falar, nem lembro, mas acho que foi no começo da década de 90 que surgiu isso. Quem espalhou Lá isso em- foi o Ratinho? É, Foi? lá em Ratinho? Mato Grosso do Sul, parece. Mas eu não vou nem lembrar disso, não. Matheus, é melhor nem ter azul ET Bilu, não. Vamos pular para a imagem número 5, que é interessante, que são as pirâmides do Egito. Então, o que acontece? Outra coisa que é assim mostrado diretamente são as pirâmides do Egito, que seriam construídas, segundo essa turma, ou por interferência alienígena direta, eles construíram, eles cortaram os blocos, ou foi por orientação dos alienígenas. Uma ou outra. Ou foi por orientação, ou foi pela construção deles próprios, né? Utilizando raio lasers, aí eles falam que as pedras, né, são perfeitamente cortadas, tal. E agora, recentemente, a arqueologia descobriu que um braço do rio Nilo, ele é até próximo das pirâmides, um afluente chamado afluente Khufu, que ali no mapa mostra. E essa informação, ela foi agora, de 2022. Tem 2 anos que foi descoberto isso. Então, quer dizer, até então, eles pensavam assim, poxa, como é que eles conseguiram transportar essas pedras gigantes até aqui? O rio ia praticamente quase encostado nas pirâmides, o que mostra que era possível o transporte dessas pedras, que até então era realmente um mistério, como eles transportavam, né? E aí na imagem número 6 aí, eu vou pedir para colocar, olha que interessante, Fernanda. Ali é uma imagem, a primeira, feita por um drone do topo da pirâmide de Quéops e depois aproximado. Você vê que as pedras, elas são totalmente regulares. São totalmente irregulares. Não tem nada de corte a laser. Não. As pedras que eram cortadas com precisão eram as pedras que faziam o acabamento final. As que eram do miolo eram cortadas de qualquer jeito. É igual a gente vai fazer um muro, coloca ali, né, o cascalho e depois vem fazendo o acabamento final. O curioso é o seguinte, que teve antes do professor Alberto falecer, ele mandou para mim uns documentos que ele recebeu de um arqueólogo, amigo dele, assim, amigo assim de casa mesmo, que traduzia algumas coisas, quer ver que estava perto de estourar uma rebelião entre os funcionários que criavam aquela coisa. Ele falou assim, vieram traduzir aqueles hieróglifos, assim, esse faraó até é bêbado, esse homem é doido, sabe? Nós estamos aqui morrendo de frio, fome,
calor. Tá? E ele lá no bem bom com as mulheres, comendo uva e tal, não sei o quê. E nós construindo essa coisa aqui, ó, não sabemos com qual objetivo final. Então, e outra coisa, eles mostraram por satélite, por onde as pedras eram arrastadas, os vestígios estavam ali, ou ainda estão ali, né? Então, para acabar e botar uma pedra definitiva nessa coisa... Uma pedra aqui, mesmo, né? E uma pedra não cortada a laser, não cortada a laser. Não cortada a laser, que essa coisa de pirâmide é construída por extraterrestres. Paulo, quantas pirâmides tem lá no coisa que você falou? O Sudão tem mais de 150 pirâmides, o Egito tem mais de 110 pirâmides. As pessoas acham que o Egito são as 3 principais, né? Mas não, ali no Vale de Gizé. Tem e a muito forma mais que eles outras. começaram mostra exatamente a irregularidade daquelas coisas. E aquilo foi evoluindo até chegar a esse ponto. A primeira pirâmide foi feita há mais ou menos 6 mil anos. também tem, gente. Sim. E aí o pessoal fala assim, outra coisa que os especialistas, né, da teoria dos alienígenas do passado, falam, poxa, mas por que povos tão distantes construíram pirâmides? Significa que eles tiveram orientação de uma... Não, a pirâmide, você pode ver que o Egito tem terremotos, o México tem terremotos, são regiões em que tem muito abalo sísmico, no Peru também. E a forma em pirâmide é a mais estável. Onde a base é maior do que o ápice, a forma... Eles observavam isso nas montanhas, entendendo? Então é uma coisa de arquitetura mesmo que foi sendo aprendida com erro, e tanto é que a primeira pirâmide feita no Egito, a pirâmide em degrau, ela foi feita como? Ela foi uma variação das mastabas, que eram os túmulos funerários que os que tinham dinheiro, para o túmulo não ser profanado, eles faziam uma cobertura de pedra. Então, quem tinha mais dinheiro, fazia uma coisa maior. Aí, aquele que morria, que tinha mais, falou assim, olha, eu quero uma maior que aquele, para parecer, né? Só, eu tenho mais dinheiro que aquele, então a minha mastaba vai ter que ser maior. Aí, colocou mais um degrau, a outra, eu morri, eu tenho mais dinheiro, a minha vai ser maior. E foi até que... de mastabas em mastabas, de degrau em degrau, virou a pirâmide. E depois veio a pirâmide curva, que o Albert falou, que foi uma tentativa de fazer uma pirâmide correta, só que na hora que chegou no meio, o engenheiro viu que o ângulo estava errado, ele tentou consertar. Então ela começa assim e faz isso. Ó. E está tudo lá. Então, quer dizer, se foi realmente uma tecnologia que foi ditada por seres alienígenas, então começou errado. Agora, tem uma coisa que a gente tem que citar também, que nós falamos aqui sobre os povos, né? Você vê que os hindus também tinha aquela coisa dos vimanas, daquelas naves que, né? Então são coisas, os japoneses também. Então nós temos que realmente, as pessoas que querem usar a UFO-arqueologia, né? É interessante perder tempo com isso, só que eu acho que tem muita coisa acontecendo por aqui afora que merecem ser investigadas e esclarecidas hoje. Sim, mas é porque o assunto da UFO-arqueologia ele é um tema, tanto é que esse programa Alienígenas do Passado ele é campeão de audiência. Porque já tem muito tempo, já tem mais de 15 anos. Já tem mais de 15 Só que assim, por quê? Porque explora aquilo que o Matheus falou, é o sensacionalismo, aquela coisa fácil. A pessoa fica ali, por exemplo, a Arca de Noé. Eles alegam que a Arca de Noé não tinha animais, eram amostras biológicas de cada animal. Por isso que ela conseguiu transportar todas as amostras dos animais, né? Aí quer dizer, aí é um chute tremendo, é uma viagem na maionese. Mas as pessoas gostam disso. Elas gostam disso. Naquela ideia que Noé era um extraterrestre, ou então orientado por extraterrestre, que guardava o gene de cada ser existente no planeta. E tem, inclusive, fatos na ufologia que a gente tem como comprovado, igual eu já falei aqui, como, por exemplo, a Noite Oficial dos OVNIs, né, que aconteceu em 19 de maio de 86, em que 5 aviões da Força Aérea, 2 F-5 e 3 Mirage, foram atrás de 21 objetos não identificados. Das 8 da noite às 4 da manhã. De 8 da noite às 4 da manhã, sendo perseguidos ali. E até mesmo a noite oficial que a própria Força Aérea depois, ela liberou um documento em junho de 86, só que esse documento ele só foi vir a público em 2009. Ele ficou esse tempo todo ali secreto, né? E o documento vem comprovando aquilo que nós já sabíamos, que os objetos que foram perseguidos, eles eram sólidos e demonstravam capacidade de manobras, né,
eram inteligentes. Movimentos inteligentes. É. Eles voavam em ângulos retos, eles perseguiam e fintavam os nossos caças como brincadeiras, né? O problema todo é que até a noite oficial, que é um assunto sério, que na ufologia é classificado, por exemplo, a Operação Prato, Noite Oficial dos OVNIs, são assuntos que encabeçam ali, né, o ranking. Porém, até a noite oficial, ela vem com alguns agregados que não tem comprovação. Eu vejo recentemente em lives, em programas da internet, ufólogos dizendo que algumas naves tinham 10 quilômetros de extensão, que os objetos voavam a Mach 15. Nada disso tem comprovação. Não. Né? O que foi real é o seguinte, que foram 21 objetos que foram plotados, fato. Mas ninguém soube dimensões dos objetos. Aí eu vou pedir para colocar a imagem número 8, por favor, para a Amanda. O Alves está aqui com a perna bem na minha frente, Fernando. Eu não estou conseguindo ver a televisão. Então, a imagem número 8, ela quer colocar aí. O que acontece? Esse aí é o piloto, né, o Viriato, que teria perseguido, o capitão Viriato, que teria perseguido um dos objetos. E, numa entrevista, ele disse que os objetos estariam voando a Mach 15, ou seja, quase 18 mil quilômetros por hora. O avião mais rápido que nós temos hoje, que seria o Blackbird, né, quer dizer, fora de operação, ele voava a Mach 3, por volta de 3.400 km por hora, 4.000 km por hora. Porém, essa informação de que o objeto estava a Mach 15, ela não tem como ser mensurada, ela não tem como ser aferida visualmente. Né? Nós não temos capacidade de ver um objeto a Mach 15. Aí na imagem número 9, que eu vou pedir para colocar aí, o nosso especialista da revista OVNI Pesquisa, o Sérgio Santana, inclusive mandou um abraço para você, lá de Sergipe. Ele tem vários livros publicados sobre essa área militar de aviões de reconhecimento. Ele disse que os radares aqui no Brasil são os mesmos da época até hoje, de 86 até hoje. O que sofreu foi algumas alterações, mas são os mesmos radares. E ele alega que não tem como esse cálculo dessa velocidade ter sido feito. Entendi. De 18 mil quilômetros por hora, né? Acho que aí ela pulou uma imagem aí, mas não tem problema não. A imagem, acho que pulou da... 9. É uma imagem do Sérgio Santana, vê se você localiza aí, acho que é número 7, por favor. Mas então o que acontece? Esse dado é muito interessante, por quê? Porque os céticos, né, as pessoas que ficam ali tentando... tá vendo ali o Sérgio Santana com algum dos livros que ele já escreveu, né? Seu fã, viu, Fernando? Seu fã. E o Sérgio Santana é fera, autor de vários livros, engenheiro aeronáutico, né? Ele tem especialização na área. E ele fala que essa afirmação de Mach 15, ela é infundada, né? Então, assim, aí os detratores da ufologia, as pessoas que querem ali, pegam justamente nesses calcanhares, né? Falam, poxa, mas Mach 15, como é que isso foi aferido? Isso é um chute, aí então tenta derrubar um assunto que é sério, justamente por causa desses pequenos detalhes aí. Então, como vocês podem ver, a ufologia já é fantástica demais para se botar fantasia. Né? Então, você não precisa botar mais fantasia. Então, não precisa, né? Não tem essa é hora da necessidade, gente continuar. Eu vou, assim, inclusive, dar um conselho a essa turma das lives, né? Pesquise, vá ao campo. Final de semana... Se você pega a sua namorada ou a namorada pega o namorado, fala, vamos fazer uma visita ali àquela serra, vamos tentar entrevistar pessoas, conversar sobre luzes estranhas, objetos estranhos, seres estranhos, lendas nessa região. Não, mas o Alves está falando uma coisa, é o seguinte, essas pessoas que ficam disseminando essas informações na internet, geralmente não são pesquisadores. São pessoas que gostam do assunto, criaram ali um canal, e estão ali falando, mas sem embasamento. E é muito simples, basta você se unir com pessoas que têm capacidade técnica, que elas tiram essas dúvidas, né? Sobre a operação, a noite oficial, o Sérgio Santana está ali nos orientando. Sobre arqueologia, nós temos o Vanderlei Brito, lá na Paraíba, que é um arqueólogo, que escreveu uma matéria sobre a Ilha da Páscoa. Então, nós estamos cercados de profissionais da área que nos orientam, né? Então, é isso. Acho que a ufologia é um campo interessante, porém, as pessoas têm que ter capacidade técnica para poder falar
com propriedade. E ser orientado por pessoas que sabem estudar e formado na área.